Ó, a Tatiane tem uma pergunta aqui, ó. Essa história da criança do novo Éon, o que seria isso? A história da criança do novo Éon, na verdade, hoje eu tenho o entendimento, que pode mudar, inclusive, daqui a uma semana, dependendo do que eu ler. Ela, na verdade, ela é um espírito coletivo, que é o espírito da criança coroada, né? A criança coroada, na verdade, ela é uma das duas partes de uma entidade telêmica chamada Heru-Ha-Ha. Como existe esse espírito chamado Heru-Ha-Ha, que seria o espírito do novo Éon, que ele representa o nosso Sagrado Anjo Guardião, ele tem duas partes. Uma é a criança coroada, né? E o outro é o Deus terrível, né? Um é como se fosse, né, o Haor-Kuit, que é um espírito guerreiro, e o outro é o Hor-Parkrat, que é um espírito infantil, né, silencioso, dengoso, né, que ele vai falar que o nosso espírito, a essência da nossa alma, ela, ao mesmo tempo que ela é guerreira, ela é sutil, delicada e curiosa como uma criança. Então, no momento em que a gente associa, né, esse ímpeto guerreiro, forte, com esse entendimento, né, dessa tranquilidade e esse afeto pela curiosidade da vida, a gente consegue alcançar esse estado de plenitude com a nossa essência para a gente viver a nossa vida mais integrado com a natureza. Então esse é o lance da criança coroada. A criança coroada, ela é só um dos aspectos desse sagrado anjo guardião, né? Que não necessariamente é coletivo, cada um tem o seu, mas ele é falado ali no livro como Heru-Ha-Ha, como um exemplo de algo que cada um tem em si, mas o do livro é aquele, né? Então significa que em cada um de nós também esse espírito vai ser um pouco diferente, mas ainda vai ter essas duas essências, né? Que é essa essência guerreira e essa essência mais curiosa pela vida, saca? Você acha que o SAG, a gente é um fragmento desse SAG, desse anjo guardião, desse... Eu acredito que nós somos ele. Nós somos ele. Nós somos ele. A nossa realidade é ser ele, na verdade. A nossa realidade é descobrir como não ser mais o que ensinaram a gente a ser e que nos distanciou dele, sabe? Então é um processo de desconstrução. E nesse processo de desconstrução, você vai entendendo um pouco melhor que algumas inseguranças que você tem, elas vêm de traumas familiares, ou então vêm de inseguranças sobre a autoestima, ou então vêm de problemas com a sua imagem, ou de coisas mais internas, sabe? Ou então até mesmo de coisas espirituais que acontecem na sua vida que você vai ter que ir realinhando, sabe? Mas eu acredito que cada um tem o seu sagrado anjo guardião, porque somos almas individuais, né? Só que aí, a partir do momento em que nos entendemos como almas individuais, o nosso objetivo é como a gente reúne essa comunidade. E aí é o que a gente vai entender que existe a realização da verdadeira vontade e a realização da grande obra. A realização da verdadeira vontade é o entendimento pleno da individualidade que nós temos. Essa é a verdadeira vontade. Mas a partir do momento que nós reconhecemos ela, a gente começa a entender, a gente começa a buscar a integrar essa verdadeira vontade ao nosso redor. E aí, quando a gente consegue fazer com que a nossa verdadeira vontade caminhe ao lado de outras verdadeiras vontades, aí a gente está começando o processo da grande obra, que é o processo de reconexão dessa comunidade espiritual plena, saca?